Em julho de 1518, em meio ao escaldante verão europeu, uma mulher cujo nome era Frau Troféia saiu pelas ruas de Estrasburgo, na França, em direção à praça da cidade e começou a dançar freneticamente sem nenhuma explicação aparente. De início, pessoas se juntavam aos montes em volta da mulher que dançava em completo silêncio e a observavam com curiosidade. Alguns faziam piadas e se divertiam com a estranha dança. Outros pensavam que ela estava doida e que tudo aquilo nada mais era um ato de loucura, enquanto outros minimizaram, dizendo que ela apenas estava querendo provocar seu marido. Mesmo com tantos olhares e julgamentos, Frau Troféia parecia não se importar e seguiu com sua incessante dança por dias sem parar, sem se preocupar com dores, fome ou exaustão. Ocasionalmente, caía no chão de cansaço, mas não demorava muito para levantar e continuar sua interminável dança. Porém, tudo começou a ficar estranho quando pessoas que antes apenas olhavam com curiosidade começaram a se juntar a Frau Troféia em sua loucura, dançando de forma coordenada e sem parar. Em uma semana, um grupo de 30 pessoas já estava dançando junto à Frau Troféia. E em um mês, cerca de 400 pessoas já se encontravam na mesma situação. Isso começou a chamar a atenção das autoridades locais, pois as pessoas estavam deixando de lado suas atividades para sustentar aquela baderna, prejudicando a produtividade da cidade. Investigando a causa daquilo tudo, chegaram a Frau Troféia e tentaram retirá-la da praça, na esperança de que ela era a causa daquilo tudo, mas já era tarde. Frau Troféia havia falecido de exaustão após ficar dias sem parar de dançar, além de apresentar diversos ferimentos no corpo, principalmente em seus pés. Foi quando perceberam que não apenas Frau Troféia, mas também diversas outras pessoas que estavam dançando apresentavam inúmeros machucados e contusões, além de sinais claros de exaustão. Algumas pessoas clamavam por ajuda enquanto dançavam e outras pareciam estar em um forte transe psicológico, não reagindo a nada além da estranha dança. Naquele momento, já era comum ver pela cidade inúmeras pessoas dançando por compulsão, com os pés sangrando e espasmos dos membros. Estava claro o início de um grande problema que ficou conhecido como a Epidemia de Dança de 1518, ou melhor dizendo, a Dança da Morte. Um cronista da época não identificado chegou a documentar em uma de suas crônicas o evento, abre aspas, homens e mulheres dançando e pulando, no mercado público, nos becos e nas ruas, dia e noite, fecha aspas. Se deparando com esse estranho cenário, não demorou muito para as autoridades começarem a tomar atitudes e rápido, pois assim como Frau Troféia, outras pessoas estavam começando a morrer de tanto dançar. Para resolver esse problema, foram chamadas pessoas de diversas áreas, desde médicos e sacerdotes até astrólogos. Muitas teorias e ideias de curar as pessoas foram propostas, mas todas se mostraram ineficazes. Um dos diagnósticos aceitos pelos médicos da época era o sangue quente, uma espécie de doença que aquecia o sangue do cérebro e causava loucura e mudanças no humor. Para resolver isso, os médicos tentaram operar os dançarinos para extrair esse suposto sangue quente. Porém, como as pessoas não paravam de se mexer nem por um segundo sequer, a tarefa se tornava impossível. Apesar do tremendo esforço dos médicos e sacerdotes, nada adiantava e as pessoas continuavam a dançar em agonia. Então, todos chegaram à conclusão de que aquilo era uma doença natural e que as pessoas deveriam se curar sozinhas e que nada poderia ser feito. Ouvindo isso, o Conselho Municipal da cidade decidiu contratar músicos para tocar músicas. Na esperança de estimular a melhora dos dançantes de forma mais rápida, eles ficavam dia e noite tocando músicas das mais variadas formas e tipos. E quando alguém caía de exaustão, chegavam próximo à pessoa e tocavam seus instrumentos mais alto e mais rápido. Porém, isso não adiantou obviamente, e parecia que, na verdade, apenas piorava e espalhava mais o problema. O tempo foi passando e mais pessoas continuavam se contagiando e perdendo a vida, e a cidade continuava sem respostas lógicas. A situação estava tão crítica que, durante um período, a epidemia chegou a matar 15 pessoas em um único dia por exaustão.
Se deparando com esse cenário assustador, o conselho da cidade começou a abraçar explicações sobrenaturais e espirituais, dizendo que isso, na verdade, era uma punição divina contra os injustos e pecadores, e que também poderia ser algum tipo de possessão demoníaca ou obra de uma bruxa, e começaram a chamar o incidente de praga. Em busca de tentar acabar com a praga divina, obrigaram o fechamento de todas as casas de jogos e bordéis na cidade, além de prender e banir todos os praticantes dessas atividades, acreditando que as apostas e a prostituição na cidade causaram a ira de Deus. A cidade também doou uma vela de 100 libras para a catedral, com o objetivo de apaziguar os santos, mas nada dessas ações pareciam resolver o problema. Então, a cidade decidiu tomar atitudes drásticas, colocaram todos os dançarinos em carroças e começaram a enviá-los para o santuário de São Vítor, que ficava no topo de uma montanha. Lá, as vítimas da praga da dança recebiam sapatos vermelhos e uma cruz, enquanto o padre celebrava uma missa a todos aqueles que caíam de exaustão em frente ao altar. A situação parecia apenas piorar, quando em setembro, da mesma forma que começou o surto, ou seja, sem explicação, pessoas começaram a se curar e parar de dançar, sem entender o que estava acontecendo ou como se curaram. E em poucos dias, todos os contaminados pela praga de dança já estavam de volta às suas vidas normais. Mas qual é a explicação para o início dessa epidemia? E como ela foi curada? Bem, para a população de Estrasburgo na época, era mais do que claro que aquela praga era uma punição divina e que São Víctor, o padroeiro das doenças e dos bailarinos, teve piedade e abençoou os contaminados pela dança com a cura. Mas hoje em dia, sabemos que se tratava de uma histeria coletiva, fenômeno em que um grupo de pessoas, muitas vezes de um ambiente social ou comunitário, experimenta sintomas físicos ou emocionais similares de maneira simultânea e involuntária, como se todos afetados compartilhassem da mesma loucura simultaneamente e sem explicação. Pesquisadores e cientistas modernos tentam explicar a causa dessa histeria de formas diferentes. Mas antes disso, precisamos entender que o surto de coreomania, nome dado ao evento nos dias atuais, que aconteceu em Estrasburgo, não foi o único da história, apesar de ser o mais famoso e o que mais afetou pessoas. Surtos da dança já ocorreram nos países da Alemanha, Bélgica, Espanha e Suíça, com todos os surtos acontecendo entre os séculos XIV e XVII. Isso faz os pesquisadores do assunto pensarem que essas histerias estão associadas com o conturbado período da Idade Média, já que todas aconteceram nos séculos da Idade Média e no início da Idade Moderna. Por conta disso, a teoria do estresse extremo foi amplamente discutida e aceita por diversos estudiosos que debatem sobre o tema. A Idade Média não foi um dos melhores períodos da história, com diversas guerras, crises de fome, miséria em larga escala e de doenças devastadoras, podem ter sido os motivos para problemas psicológicos terríveis para os habitantes desse período, causando estresse extremo, ansiedade e tensão emocional, dando origem à coreomania. Essa poderia ser a explicação para o problema, porém, outros estudiosos acreditam que a causa possa ter sido o consumo de pães mofados com fungos alucinógenos. Naquela época, períodos longos de escassez de alimentos poderiam acontecer do dia para a noite. Por esse motivo, as pessoas não poderiam se dar ao luxo de desperdiçar comida, mesmo que apresentassem fungos e mofo. Por conta disso, especialistas afirmam que esses pães possuíam fungos ergote, que cresce nos grãos usados para produzir os pães. A ergotamina é o principal produto psicoativo dos fungos do ergote e está estruturalmente relacionado com a droga dietilamida do ácido lisérgico, mais conhecida como o LSD-25. Porém, essa teoria não explica como todas as pessoas atingidas pelo ergotismo estavam experienciando as mesmas crises alucinógenas e por tanto tempo. Mesmo com tantas teorias, ainda não sabemos explicar com certeza os eventos de coreomania de 500 anos atrás, seja pela falta de informações documentadas ou por conta de termos poucas dessas experiências na história.
Nem mesmo o número de mortes causadas por esse incidente foi registrado, deixando um buraco na pesquisa e compreensão desse episódio. Vamos ficando por aqui. Espero que tenha gostado, considere se inscrever para não perder nenhuma novidade. E não se esqueça de deixar um like. E comente temas de vídeos que gostaria de ver por aqui no canal. Isso é tudo. Até a próxima!